Olá! Mais uma boa notícia que vem da economia brasileira. Segundo o IBGE, a produção da indústria subiu 0,6% em abril, em comparação a março. Vamos saber também o que acontece e o que tem hoje no Jornal da Assembleia. Seminário na Assembleia debate formas de tornar conselhos tutelares mais fortes e independentes. Excesso de pacientes, falta de servidores especializados e demora no atendimento. Essa é a situação do IANSP, relatada por funcionários a parlamentares. CPI que vai investigar a emissão irregular de carteira de habilitação já tem presidente, vice e relator. Representantes e ativistas de grupos de LGBT debatem formas de combater o preconceito. Alunos de filosofia e sociologia acompanham trabalhos parlamentares no Palácio 9 de Julho. Bibliotecários demitidos pela Prefeitura de São Paulo fazem audiência pública aqui na Assembleia. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A reforma da Previdência e o sistema de proteção social dos militares estaduais são temas de um debate no encontro aqui organizado pelo Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Eu vou conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que se encontra neste momento aí no auditório Franco Montoro, para dar para a gente mais detalhes dessa reunião. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o evento tem previsão de término para 5 horas da tarde. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre esse evento é o deputado Coronel Camilo, do PSD, que também é da Frente Parlamentar de Segurança. Deputado, qual o objetivo dessa discussão hoje, que vai durante todo o dia? Sabemos que a Previdência é capaz de vir para os estados resolver, né? Vai ter uma linha geral lá na área federal, mas os estados vão acabar decidindo aí sobre a sua previdência. E essa discussão vai vir para a Assembleia Legislativa. E nós estamos vendo que na área federal já está uma discussão muito forte em relação à previdência dos militares, que na realidade é um sistema de proteção social, né, que a gente nem chama de previdência. Então a ideia é trazer o debate para cá antecipadamente. Estamos discutindo aqui com professores de universidades, né, com o pessoal do TCU, ouvindo outras pessoas e até mostrando para todos, a ideia é essa, que a Previdência ela não pode ser só um cálculo atuarial, que a gente tem que tratar diferentemente cada uma das profissões. E esse é o objetivo do debate, debater aqui tecnicamente no período da manhã e no período da tarde um pouco mais politicamente, trazendo aí os parlamentares para discutir a questão, até para dizer para a gente como é que está em Brasília e qual a expectativa disso chegar aqui em São Paulo. Para os militares, pode mudar alguma coisa, vendo uma reforma da Previdência? Na área federal já ficou certo que não. Agora, como o Estado cuida do seu regime de previdência, nós estamos também trabalhando aqui para que essa modificação não seja feita. Aliás, o Estado de São Paulo já está muito na frente em questão de previdência. O governo do Estado de São Paulo, já em 2011, criou a Previcom, que é um plano de previdência, já criou um plano de previdência para todo o funcionalismo e já fez a distinção dos militares estaduais que têm um regime próprio de previdência. E é isso que a gente vai discutir agora. Espero que essa relação continue e, principalmente, que a mulher também seja respeitada aqui em São Paulo, né? Está tendo uma tendência de igualar tudo e a gente sabe que a mulher tem uma diferença, tem 2 turnos, tem uma fisiologia diferente, precisa de um tratamento diferenciado. Muito obrigada pelas informações, deputado. Sérgio. Ok, Priscila, obrigado. Bom, do auditório Franco Montoro, vamos ao vivo, direto até o plenário Juscelino Kubitschek, onde está a repórter Silvia Garcia, aí que tem mais informações aí pra gente, né, Silvia? De uma frente parlamentar da cultura. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Olha só, Sérgio, essa frente parlamentar vai realizar um levantamento e uma avaliação sobre como aplicar as políticas governamentais em projetos e programas direcionados à cultura. Do que a gente está falando? Estamos falando de fomento, de promoções e de incentivo a este segmento. Essa reunião de trabalho está prevista para começar daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, na sala 1113, aqui no primeiro andar da Assembleia Legislativa de São Paulo, e tem a divulgação e o apoio do deputado João Paulo Rilo, do PT. Daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto para falar sobre uma movimentação que vai ter aqui na casa neste final de semana. Ok, Silvio, obrigado. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia, que vai investigar as denúncias de uma máfia no Detran de São Paulo, já tem presidente, vice e também o relator.
O foco de investigação da CPI será a emissão irregular de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Esse tema acaba levando a vários outros temas, né? Nós temos aí um aumento dos acidentes, por exemplo, com vítimas fatais, e isso é também por conta dessas emissões irregulares, né? Foi um pedido feito na outra legislatura, mas que apenas agora foi aprovado. Nós teremos 90 dias prorrogados hoje para mais 45, portanto, é um prazo razoável para a gente poder conhecer todo esse modelo, o que houve de erro e criar alguma regulamentação para evitar qualquer tipo de fraude na emissão e em outros temas que envolvem a emissão de CNH. Protocolado em 2015, o requerimento para a instauração da CPI aponta que, na época, cerca de 5.000 motoristas estavam envolvidos com emissão irregular de carteira de habilitação, com cobranças que variavam de R$2 a R$6.000. O deputado Enio Tato, do PT, destacou o amplo leque da investigação. É uma CPI importante aqui da Assembleia Legislativa, diferente de muitas, que é para abrir só para ocupar espaço. Essa, se a CPI, se os membros levar a fundo, acho que presta uma grande contribuição para todo o estado de São Paulo, no sentido de legislação, né, mais adequada, mas também no sentido de você combater, né, tanto que falam de corrupção, de máfias que existe dentro no meio desse setor. O relator da CPI será o deputado Marco Vignoli, do PSDB. Já a vice-presidência fica a cargo do deputado Chico Sardelli, do PV. Nós temos recebido muitas denúncias a respeito do funcionamento do Detran. Eu sei mandos, desmandos, radares, pegadinhas, carteiras de habilitação que tem aí um trâmite não muito republicano, pessoas que têm tido a sua habilitação sem condição de poder ter. Enfim, essa CPI vem num momento bom, principalmente para poder desvendar todos esses mistérios, né, que existem em torno do Detran. Representantes e ativistas de grupos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros se reuniram aqui na Assembleia Legislativa. Eles debateram direitos e também o papel da sociedade contra o preconceito. No mês do orgulho LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, a Assembleia Legislativa promoveu a mesa de discussão com o tema Amor Incondicional, evento organizado pelo SOS Racismo do Parlamento Paulista contra a homofobia. Num momento de grande dificuldade, de possibilidade de perdas de direitos, a discussão é de extrema importância para dar esperança para essas pessoas, para dar esperança para essas famílias. É importante conscientizar as famílias que o amor é incondicional. Leonardo Lima é um dos organizadores da Parada do Orgulho LGBT, marcada para dia 18 de junho na Avenida Paulista. Segundo o site Quem a Homofobia Matou Hoje, nos 2 primeiros meses deste ano, 52 LGBTs foram assassinados. A parada não é só uma festa, mas também é um evento de reivindicação e de luta, né? E reivindica o amor. A gente passa por um período muito difícil, né? Um período de onda conservadora, um período de instabilidade política, um governo federal que tem retirado direitos e combinado com bancadas fundamentalistas, né? Principalmente no Congresso Nacional. E é por isso que o tema da Parada do Orgulho LGBT desse ano de São Paulo é contra o fundamentalismo, né? Isso aqui é muito importante para nós, porque o fundamentalismo faz com que a violência seja aumentada a cada dia. O projeto Animalia apresentou uma performance contra a violência. O encontro teve apoio da deputada Beth Saão, do PT. Aqui é onde se tem iniciativas importantes para várias áreas e para a comunidade LGBT também. Seja através de medidas que o Estado pode tomar, seja através de projetos de lei que os deputados podem apresentar. O que nós temos que fazer é um esforço muito grande no sentido de poder incluir essa comunidade na vida cotidiana das pessoas. O que elas não podem é ficar excluídas, o que elas não podem é sofrer violência, como a gente sabe que acontece. E precisa ter políticas públicas que possam preservar, que possam proteger essa comunidade, que possam cuidar deles, que possam oferecer oportunidades para essa comunidade, seja no trabalho, seja na área social, seja no espaço público, seja no espaço privado. Mas como é que você faz isso? Discutindo cada vez mais.
A forte massa de ar polar que avança sobre o centro-sul do país derrubou as temperaturas em todo o estado. Vamos conferir agora a previsão do tempo. São Paulo e região metropolitana tiveram a madrugada fria, em 12 graus. À tarde, os termômetros chegam a 19 graus. Apesar do aumento da nebulosidade, não há previsão de chuva. Presidente Prudente e cidades próximas, a mínima hoje foi de 9 graus. O sol aparece e eleva a temperatura para 20 graus. Não chove. Em Araçatuba e região, sexta-feira de muito sol e temperaturas baixas. De madrugada fez 9 graus. À tarde, os termômetros não passam dos 19. Não há previsão de chuva. São José do Rio Preto e região, dia de frio e de tempo parcialmente nublado. A máxima é de 21 graus. Ribeirão Preto, os termômetros marcaram 8 graus de mínima. Esta madrugada, o sol aparece entre muitas nuvens. A máxima também chega aos 21 graus. O seminário discute o fortalecimento e a independência dos conselhos tutelares. Os detalhes você tem depois do intervalo. Voltamos já já. Bom, eu volto a conversar mais uma vez com a repórter Silvia Garcia, que neste momento tem as informações, né, Silvia, da agenda de trabalho neste domingo aqui na Assembleia Legislativa. Isso mesmo, Sérgio. A casa vai estar movimentada aqui no final de semana. Do que a gente está falando? É uma cerimônia de premiação do campeonato da Liga Universitária Interatlética. Consegui falar esse nome todo, hein? O evento será a partir da 1 da tarde, vai durar até as 4 horas da tarde e vai acontecer no Auditório Franco Montoro. Do que a gente está falando? Bom, a Interatlética é a maior liga da cidade de São Paulo. São mais de 100 associações atléticas que estão ligadas a ela, com mais de 1.200 jogos e 2.000 atletas participando de toda essa movimentação. Bom, esta é a 6ª edição do evento e promete um domingo para lá de movimentado aqui na casa, Sérgio. Ok, Silvia, obrigado pelas suas informações. E eu volto a falar com a repórter Priscila Silvério, que está ao vivo aí, você está vendo, aqui no Jornal da Assembleia, para falar de uma sessão solene, não é isso, Priscila, que acontece na segunda-feira. Isso mesmo, Sérgio. A sessão solene vai ser em comemoração ao centenário da Associação Internacional Lions Club. A Lions ela foi fundada em 1917 por Melvin Jones em Chicago e é uma associação não governamental. O objetivo dela é então promover a paz mundial, a saúde, cidadania e também qualidade de vida para as pessoas menos favorecidas. A sessão solene está marcada para as 8 horas da noite, na segunda-feira, no plenário Juscelino Kubitschek, e foi um pedido do deputado Marcos Damasio, do PR. Sérgio. Obrigado, Priscila. Aprender sobre política onde a política acontece. Bom, com esse propósito, alunos de Filosofia e Sociologia deixaram a sala de aula para acompanhar um dia de trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. A reportagem é do Mauro Frisman. Da galeria da Assembleia Legislativa, eles assistiram a uma sessão plenária. É o espaço de debate e votação das leis que regram a vida dos paulistas. São alunos do 2º e 3º ano do ensino médio do Colégio Mário Schemberg, em Cotia, na Grande São Paulo. Eu quero saudar aí o Colégio Mário Schemberg, professor Jair e professora Érica, pela presença aqui na nossa galeria. Muito obrigado, é sempre um prazer tê-los aqui na nossa Casa Legislativa. Isso é muito bom. E parabéns aos professores. Está de frente com a tribuna, onde os deputados apresentam suas ideias pelo futuro da sociedade. Ao mesmo tempo em que impressiona, também abre a mente dos jovens num país que clama por eles. Uma coisa é você aprender na teoria, que é ouvir sobre a democracia, ouvir sobre todas as fases da política que teve no nosso país. Outra coisa é você vir e conhecer de cara o que é. O jovem ele precisa ter mais noção do que está acontecendo no país, não pode ser muito mais, essa mente fechada, não pode estar muito mais alienado, ele tem que estar com a cabeça aberta e tem que saber o que tudo está acontecendo. O caminho de volta da moçada para a sala de aula nunca mais será o mesmo de antes. Eu acho que é uma boa experiência para a gente poder ter mais noção do que acontece no nosso país. E a gente precisa estudar mais sobre as leis, essas coisas. A gente tem que saber mais sobre o que está acontecendo. Então acho que poder vir aqui é uma boa experiência para aprofundar nesse conhecimento. O que nós queremos que eles percebam quais são os projetos de lei, onde que eles estão inclusos diretamente ou indiretamente, qual é o contato que eles podem ter com os representantes das ideias partidárias do que os pais ou a família participam.
para eles entenderem que a política é algo acessível e que essa casa, a Assembleia Legislativa, primeiramente é uma casa do povo e que quem está aqui está para representar as nossas ideias e nós não estamos para só fiscalizar, nós estamos aqui para contribuir também. As visitas monitoradas ao Parlamento Paulista acontecem às terças, quartas e quintas-feiras. E para agendar seu grupo, ligue para a Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Excesso de pacientes, falta de servidores especializados, demora no atendimento e no agendamento de consultas e exames. Esses são alguns dos problemas atuais do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. Um relatório com os pontos críticos do Instituto foi entregue aos deputados da Assembleia durante uma audiência pública aqui no Parlamento. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Gestão Pública, é mantido com o desconto em folha de 2% do salário dos funcionários públicos. Os servidores cobram a contrapartida do governo do Estado. São duas bandeiras que nós não abrimos mão, que é a contrapartida do governo em 2% e a formação de um conselho administrativo, deliberativo, fiscal e paritário. E um atendimento digno, né? A saúde do funcionalismo público paulista. Aqui viemos para essa audiência pública em defesa ao IANSP, defendendo também o trabalhador, porque não só o usuário, mas nós como os trabalhadores temos que defender a nossa instituição. Preocupados com a situação, os deputados reclamam do descaso do Executivo e prometem buscar mais recursos na discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma categoria grande de servidor é trabalhador, e é trabalhador assalariado baixo, que tem salário baixo. Não vamos falar de servidor que ganha acima de R$8.000, não, ou R$6.000, não. São trabalhadores que ganham R$3.000, R$3.500 e olha lá. Nós vamos votar a LDO até o dia 30 de junho, então é muito importante que os servidores estejam aqui para que nós possamos pressionar a Assembleia Legislativa, os deputados, os líderes partidários, para que eles aprovem as nossas emendas. Nós apresentamos a emenda para obrigar a contribuição compulsória do governo estadual de 2%. Para o IANSP. Nós vamos continuar cobrando, levar à Comissão de Saúde, ver aqui a questão do orçamento, ver de que forma que a gente pode sensibilizar os deputados a ter uma atenção para o IANSP, porque atinge todo o estado de São Paulo, não é apenas aqui no centro ou no Hospital do Servidor, é o estado inteiro. Representantes de conselhos tutelares de 54 cidades paulistas participaram aqui na Assembleia de um seminário sobre políticas de proteção a crianças e adolescentes. O terceiro seminário, Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, durou 5 horas e contou com uma mesa farta de especialistas no assunto. Toda a estrutura protetiva da criança e do adolescente na nossa Constituição é baseada na atuação do Estado, da família, evidentemente, e da sociedade civil. A nossa preocupação maior deve ser isso, despertar no homem, na mulher, independentemente da relação de parentesco, o desejo de participar e de atuar. O Conselho Tutelar tem essa virtude, não é? É a participação da sociedade civil no encaminhamento de políticas públicas e até na aplicação de medidas de proteção, por exemplo, para a criança ou para adolescente, privado, de qualquer modo, dos seus direitos. Em pauta, políticas de proteção à criança, ao adolescente e a criação de novos caminhos para facilitar a ação dos conselheiros no segmento. Os conselhos, eles são vinculados administrativamente às prefeituras municipais, mas eles possuem autonomia e precisam ter toda uma estrutura adequada de trabalho, sedes que consigam atender as crianças e adolescentes, carros, computadores, né? Também o funcionamento em plantões através de telefones celulares, porque eles atendem durante 24 horas. Né? Hoje, a cidade de São Paulo conta com pouco mais de 200 conselheiros tutelares, atuando para mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes. O importante é apoiar a família, encaminhar a família para os equipamentos, porque se a família estiver bem, a criança também está. O seminário foi iniciativa da deputada Beth Saão, do PT. Nós temos problemas múltiplos nessa área.
e que precisam ser enfrentados, precisam ser combatidos, mas para que isso seja feito é preciso criar uma rede cada vez mais forte, mais integrada, para poder os resultados, a gente conseguir obter os resultados necessários. O trabalho dos conselheiros isoladamente é fraco. Precisa estar junto, unido com outras instâncias do poder público. A educação, por exemplo, os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CREAS, que são os Centros de Referência especializados em assistência social. E, infelizmente, nas escolas também acontece muita coisa. Você tem a violência, você tem a agressão, você tem formação de gangues, você tem o bullying. Se elas se unirem aos conselhos tutelares, que já têm uma expertise nessa área, eu acho que dá para potencializar esse trabalho e os resultados para cuidar melhor das nossas crianças, eu acho que será muito mais efetivo. Vamos saber agora do tempo e temperatura em mais cidades do interior do estado. Em Marília e região, a sexta-feira vai ter sol na parte da tarde. De madrugada, os termômetros marcaram 8 graus. Agora a temperatura marca 19. Bauru e cidades vizinhas também fez muito frio de madrugada, 9 graus. Agora à tarde a nebulosidade aumenta, a máxima chega aos 20 graus. Madrugada gelada também em São Carlos e região, 8 graus. À tarde a máxima fica nos 21 graus. Não há previsão de chuva, apesar do aumento de nuvens. Campinas, sexta-feira de tempo aberto, sem previsão de chuva, a máxima chegou a 9 graus. E a mínima, a máxima ficou nos 20. Bibliotecários demitidos da Prefeitura de São Paulo participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você tem depois do intervalo. A demissão dos bibliotecários pela Prefeitura de São Paulo foi o assunto de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Ao todo, foram demitidos 45 funcionários. As demissões foram publicadas no Diário Oficial no dia 8 de abril. Ao contrário dos efetivos analistas, que são processadores técnicos, são as pessoas que gostam de catalogar, pôr o livro no lugar, enfim, são aquelas pessoas que têm dificuldade de oratória, e o nosso cargo é esse exposto, é articulador cultural, é um agente cultural. E o que foi feito, assim, a revelia, sem aviso prévio, pessoas internadas, a gente sabe de gente com tratamento de câncer, eu estava em férias quando recebi a notícia. Então, a gente quer uma reparação e a volta ao cargo, porque os céus estão perdendo muito. O cargo nasceu junto com a criação dos céus. Estes funcionários não eram concursados, mas comissionados. A iniciativa da realização de uma audiência pública para debater o caso foi do deputado Carlos Genasi, do PSOL. É um absurdo isso, são quase 15 anos de funcionamento desse projeto que da noite para o dia foram extintos, prejudicando não só esses servidores, mas sobretudo a comunidade que foi prejudicada nos vários lugares de São Paulo, sobretudo a comunidade que não tem acesso aos equipamentos de cultura. E o único equipamento que existia foi cortado da população. É um crime, é um atentado terrorista do prefeito Dória contra a cultura da cidade de São Paulo. Gilmar Ribeiro, conhecido como Poeta Casulo, dá força aos colegas. Ele conta que há 4 anos realiza trabalhos culturais voltados para a comunidade da periferia de São Paulo, em parceria com estes profissionais. E que aqui não se trata apenas da perda de empregos. Para a gente que é da cultura, um prejuízo é gigante, porque acaba que a gente não consegue mais articular as atividades culturais. A gente é um arte educador, fora dos céus, fora da coisa do instrumento público. A gente vem fazendo um trabalho já de formiguinha, de formação de público, de desenvolver a literatura na periferia. A periferia sempre foi carente disso, a gente está lá distribuindo livro de mão em mão. E os céus abrem essa possibilidade de a gente ter um instrumento, de ter um espaço lá. Então é muito importante, eu acho que eles precisam voltar para os cargos deles e é de extrema importância para a comunidade. Vamos saber agora dos destaques do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo desta sexta-feira. Um seminário com representantes de 54 municípios paulistas discute o fortalecimento e a independência dos conselhos tutelares. A situação financeira do IANSP também foi destaque da edição de hoje. No mandato em pauta, a entrevista é com o deputado Roberto Engler, do PSDB. Professor há 58 anos, ele fala dos problemas da educação e da trajetória política.
A escolha do presidente e vice da CPI do Detran, que vai investigar a falta de controle na emissão de carteiras de habilitação em São Paulo, também mereceu destaque no Diário Oficial da Assembleia hoje. E você pode acessar o Diário Oficial através do portal da Assembleia, que é o www.al.sp.gov.br. E hoje tem programa inédito aqui na TV Assembleia SP. Confira aí. Você pretende comprar, vender ou alugar um imóvel? Então não pode perder as dicas para fazer um bom negócio no Defenda-se, com a jornalista Carla Francisco. É às 8 da noite. Às 8h30, o deputado em ação vai mostrar o dia a dia e o trabalho do deputado Cezinha de Madureira do DEM fora da Assembleia Legislativa. Às 10 da noite, você vai ver um resumo das principais notícias desta semana aqui na Assembleia Legislativa. O TV em Revista mostra tudo o que aconteceu de mais importante no Parlamento Paulista. Não perca! Vamos ver como fica o tempo em mais cidades do litoral e também do interior de São Paulo. Em Sorocaba e região, o sol aparece entre muitas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima nesta madrugada ficou nos 8 graus. A máxima chegou, ou melhor, chega, aos 19 graus hoje. Em registro no Vale do Ribeira, a mínima na madrugada foi de 11 graus. O dia é de tempo parcialmente nublado, não deve chover. A máxima chega aos 20 graus. Nas cidades do litoral sul do estado, a previsão é de um dia de sol, mas a temperatura não sobe muito. Em Santos, a máxima chega aos 21 graus. No Vale do Paraíba, a madrugada de hoje foi gelada, hein? Em São José dos Campos, os termômetros marcaram 9 graus. A máxima fica nos 19. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mas não há previsão de chuva. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. E você pode assistir a partir das 2h30 da tarde a sessão plenária. Ou pela TV Assembleia SP ou através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Eu espero vocês. Até lá.